Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, segunda edição. Na penúltima sessão do ano, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide que é crime não pagar o ICMS devidamente declarado. Você vai ver também. Ministros do Supremo garantem a continuidade do pagamento dos chamados quintos, benefícios pagos a servidores públicos que acumularam funções comissionadas no passado. Justiça Federal de Brasília reconhece o direito a um servidor público técnico de enfermagem de acumular cargos. Vamos entender a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de negar a indenização a filhas de um funcionário falecido. E ainda você vai conhecer o projeto de uma professora da rede pública de Roraima que ganhou o Prêmio Inovare. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que cometer crime de apropriação indébita, vamos de novo. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que comete crime de apropriação indébita quem deixar de pagar o ICMS de forma intencional. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, William, estava pendente para concluir esse julgamento o voto do ministro Dias Toffoli. Ele tinha pedido vista na sessão da semana passada e hoje, portanto, ele decidiu acompanhar o relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e entender que quando ficar comprovado que houve apropriação indébita do ICMS declarado, mas não recolhido ao fisco, pode sim aí ser aberta uma ação penal para investigar os motivos. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele inclusive, durante a sessão, ele fez a chamada tese, que é o direcionamento aqui do Supremo em relação a este caso. E agora, já no fim da sessão, ele conversou comigo e também com outros jornalistas, e ele disse o seguinte, que esse fato de declarar e não recolher causa aí três principais prejuízos. De certa forma, lesa o consumidor que pagou esse ICMS, lesa o fisco, porque foi declarado e não foi recolhido. E, em terceiro ponto, ele falou sobre a concorrência que poderia aí adotar, seria um estímulo errado para a concorrência também adotar esse tipo de postura. O ministro disse que para abrir essa ação penal é preciso comprovar a apropriação indébita e, inclusive, de que isso se tornou uma estratégia da empresa para, inclusive, fazer capital de giro. Mas então agora vamos ouvir dois trechos dos votos dos ministros Toffoli e também do ministro Barroso durante a sessão. Para se distinguir o ilícito penal da mera inadimplência, há que se demonstrar o elemento subjetivo do tipo que é o dolo, vale dizer, não é qualquer inadimplemento. Demonstrar que o responsável ou contribuinte tem consciência e tem a vontade explícita e contumaz de não adimplir com o fisco. Não se trata de criminalização da inadimplência. Trata-se de criminalização da apropriação indébita. É de quem cobra do contribuinte, portanto, acresceu ao valor do preço, recebeu o pagamento e deliberadamente, sem nenhuma justificativa, deixou de recolher para o fisco. Portanto, é quem fica com o dinheiro dos outros. Não é quem deixa apenas de pagar o tributo. Bom, e olha só, em outro caso julgado hoje na sessão, os ministros trataram do quinto. Esse era um benefício dado a servidores públicos que no passado acumulavam aí funções com gratificação e um quinto dessa gratificação ia sendo incorporado à remuneração do servidor a cada 5 anos. Bom, o Supremo em 2015 julgou inconstitucional o pagamento do quinto. Aí entidades representativas de servidores e também a União recorreram dessa decisão e foi justamente isso que os ministros hoje julgaram. Eles decidiram manter, que é ilegal esse tipo de pagamento dos quintos, mas eles decidiram fazer a chamada modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, decidir a partir de quando e quais são os casos em que essa decisão do Supremo passa a valer, e é isso que a gente vai acompanhar na reportagem. Os ministros, antes de decidir esse pedido, discutiram sobre o quórum necessário para modular os efeitos da decisão em recursos extraordinários, ou seja, dizer quando a decisão do Supremo passa a valer. O ministro Dias Toffoli entende que 6 votos são suficientes para a modulação. Ele foi acompanhado pela maioria. Entendo presente a modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral pelo quórum da maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal. Se é um direito da minoria,
há necessidade de 8 para se modular. Se 4 barrarem, não se chega. No caso onde só 9 participaram, há necessidade também de 4 barrarem. Um passo importante esse que Vossa Excelência está propondo, arrimado agora, inclusive, na nova legislação, a disciplina do próprio CPC, que admite, portanto, a modulação de efeitos sem essa exigência. O Poder Judiciário, cada vez mais, na sociedade moderna, multifacetada, procura fazer justiça sempre que possível ao caso concreto, afastando-se dessas decisões binárias, sim ou não. E a modulação é um instituto benfazejo que permite justamente que o Judiciário atinja sempre que possível ou faça justiça sempre que possível aos casos que se colocam sob seu exame. Sobre o pedido dos servidores, ficou definido que os quintos vão continuar sendo pagos nos casos de decisões judiciais com trânsito em julgado. Para os casos em que ainda cabem recursos na Justiça, o pagamento será mantido até que esses valores sejam absorvidos por reajustes. Valem também os quintos incorporados por ato administrativo com mais de 5 anos. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a sessão do plenário do Supremo. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Continuamos falando de ICMS. Como é que ficou definida a tese, Karina? Os ministros definiram, vamos falar assim, 2 expressões fundamentais definiram esse julgamento acerca da criminalização do não recolhimento do ICMS. Dolo de apropriação e devedor contumaz. Esses foram os 2 principais pontos que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator nesse recurso em habeas corpus, acabou dando o seu voto e fazendo uma maioria no plenário hoje, que já havia uma maioria no julgamento que foi iniciado na semana passada, mas hoje ainda faltava o voto do ministro Dias Toffoli, que acabou engrossando essa maioria formada. Então, pela tese fixada nesse recurso, somente deve ser considerado crime, efetivamente, aquele empresário que deixa de recolher o ICMS com uma vontade de deixar de recolher, ou seja, com a intenção de não recolher. E aí estaria caracterizado o dolo nesse sentido. E deve ser caracterizado também como um devedor contumaz, diferente daquele devedor eventual, aquele empresário que passa por uma dificuldade e tem que optar entre pagar o tributo e os salários do mês. Esse deveria, assim, não seria um criminoso, vamos dizer assim, enquadrado dentro da lei dos crimes contra a ordem tributária, mas sim aquele que deixa de pagar de forma habitual, vamos dizer, contumaz, para, até mesmo hoje o ministro disse, como uma forma de estratégia para os seus negócios. E aí fazendo com que essa prática seja também disseminada para outros empresários, para que torne sua mercadoria um tanto mais competitiva. Então, os ministros disseram que o simples fato de não recolher o ICMS não é crime, mas quando recolhe esse ICMS e deixa de pagar ao fisco, aí sim seria uma apropriação indébita tributária que deveria ser alcançada. E nesse caso, se tratava de um recurso em habeas corpus em que 2 empresários procuravam trancar uma ação penal que havia sido proposta contra eles, justamente por serem considerados inadimplentes, por não ter pago esse ICMS. E a maioria decidiu, com o julgamento hoje, com esse resultado final, que a ação penal contra eles deve prosseguir, justamente para que o juiz possa verificar se esse débito, se essa inadimplência é contumaz ou se ele é um devedor eventual e aí mandar extinguir a ação ou determinar o seu trancamento, o seu arquivamento. Então, essa foi uma decisão bastante importante hoje, considerando que o ICMS é um dos tributos mais sonegados e há uma inadimplência muito grande. Então, hoje, finalizado esse julgamento desse recurso em habeas corpus. Teve também uma decisão envolvendo o Estatuto do Torcedor, né? É um julgamento bastante rápido, continuando um julgamento que foi iniciado em abril de 2019, quando o ministro Alexandre de Moraes, relator, já havia proferido o seu voto e hoje, por votação unânime, os ministros acabaram concordando com o ministro Alexandre de Moraes e entendendo que o artigo 40, dado a lei que cria o Estatuto do Torcedor a partir de uma alteração feita em 2015, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da Constituição, na medida em que esse artigo 40 do Estatuto, com essa nova redação, condiciona a participação de times
em campeonatos mediante a comprovação de uma regularidade fiscal e o pagamento de débitos trabalhistas. Para o ministro Alexandre de Moraes, que já havia votado anteriormente e hoje foi seguido pelo ministro Marco Aurélio no voto vista e outros 2 ministros que formaram a unanimidade, essa seria uma sanção política e uma verdadeira pena de morte aos clubes, porque se eles não podem participar dos campeonatos, como podem arrecadar e pagar os seus tributos? Então, nesse sentido, os ministros julgaram inconstitucional o artigo 40, deram parcial procedência a essa ação direta de inconstitucionalidade, que hoje, junto com vários outros processos, foram julgados na sessão desta quarta-feira. Amanhã, falando em sessão, a sessão do Supremo será matutina, né? Será a última sessão desse ano judiciário, marcada uma sessão extraordinária. Amanhã, a partir das 9h30, a gente confere no direto do plenário. Tá certo, obrigado, Karina. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para garantir abrigo emergencial a indígenas venezuelanos no Maranhão. Pelo menos 35 indígenas venezuelanos, entre crianças e adultos, chegaram à Imperatriz no Maranhão em setembro deste ano. Eles foram recebidos na sede da FUNAI, mas, segundo a Fundação, não podem permanecer lá porque falta estrutura para isso. 3 meses depois, agora em dezembro, os indígenas continuam no mesmo local e vivendo de forma precária. Inclusive, chegou ao Ministério Público Federal uma denúncia de que 2 crianças morreram no alojamento, provavelmente por pneumonia. Para garantir que a situação seja resolvida, o MPF entrou com uma ação contra a FUNAI, o Estado do Maranhão e o governo federal para que os indígenas sejam encaminhados a uma área apropriada. A seguir, Justiça Federal de Brasília garante a um servidor público técnico de enfermagem o direito de acumular cargos. Veja os detalhes em instantes. É tudo aquilo que atende os anseios de uma sociedade. Uma mãe entregou o filho para adoção sem autorização do pai. Assim que descobriu, o pai entrou na justiça com pedido de guarda da criança. Após 4 anos com uma mãe adotiva, estava com a criança desde o primeiro mês de vida dela, a justiça determinou guarda compartilhada entre pai biológico e mãe adotiva. Hoje no Brasil, quase 10 mil crianças e adolescentes esperam na fila de adoção para conseguir um lar. Mas nem todo mundo passa por esse processo. Muitas são adotadas de forma irregular. Em um caso que foi parar na justiça, por exemplo, a criança foi entregue pela mãe biológica para adotante que não possuía registro no Cadastro Nacional de Adoção. Após decisão judicial que aceitou que a mulher ficasse com a guarda da criança, o Ministério Público entrou com recurso alegando falsidade de algumas informações no registro de nascimento, entre elas o nome do pai biológico. O MP informou ter recebido do Conselho Tutelar a notícia de que o suposto pai biológico estaria consternado com o desaparecimento da criança. No curso do processo, a mãe admitiu que o nome que constava do registro não era do pai verdadeiro. Posteriormente, um exame de DNA revelou que o homem que denunciou o desaparecimento da criança ao Conselho Tutelar era de fato o pai biológico. Ele entrou com pedido de guarda que foi rejeitado em primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal Estadual, apesar das irregularidades, o princípio do melhor interesse do menor recomendava que a guarda fosse mantida com a adotante, já que cuidava da criança desde o primeiro mês de vida. Na época do julgamento, ela já tinha 4 anos. O pai recorreu ao STJ. A relatora, ministra Isabel Galotti, entendeu que a adoção rompe definitivamente os vínculos jurídicos com a família anterior. Mas, no caso em julgamento, o pai biológico não praticou nenhuma conduta que justifique a perda do poder familiar. Com isso, a 4ª turma determinou que o juiz de primeira instância analise a viabilidade da guarda compartilhada entre a mãe adotiva e o pai biológico, ou a estipulação para o pai de pensão alimentícia e direitos de visitas, além da alteração no registro da criança para que conste o nome paterno. O julgado ele é inédito no sentido de compartilhar, manter o vínculo da adoção e reestabelecer, na verdade, o vínculo biológico. Nesse sentido, ela é inédita.
Duas filhas de um funcionário falecido de uma empresa em São Paulo não conseguiram a indenização trabalhista do pai. Elas deveriam ter feito o pedido antes de completar 18 anos de idade. O profissional faleceu em fevereiro de 2005, vítima de cirrose hepática. Em abril de 2012, a esposa dele ingressou com a reclamação trabalhista. Ela pedia o pagamento de direitos decorrentes do contrato de emprego. Na época, as filhas gêmeas do casal tinham 20 anos de idade. O juízo de primeiro grau entendeu que o prazo para recurso já havia prescrito. Mas no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, o entendimento foi outro. O TRT avaliou que o prazo para ajuizar a ação só deveria começar a correr a partir da maioridade das filhas gêmeas, nascidas em 1992. O regional fundamentou a decisão na consolidação das leis do trabalho. De acordo com o artigo 440 da CLT, contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. A empresa entrou com recurso e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, observou que a previsão do artigo 440 da CLT se aplica apenas ao empregado menor de 18 anos e não ao menor herdeiro de empregado falecido. O ministro explicou que, nesse caso, deve ser aplicado o Código Civil. O artigo 198 estabelece no inciso 1 que não corre prescrição contra incapazes. E, segundo o artigo 3º do mesmo Código, são absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Assim, por unanimidade, a 5ª turma do TST restabeleceu a sentença que considerou prescrito o direito das filhas em relação às verbas trabalhistas do pai falecido. A Justiça Federal em Brasília reconheceu o direito de um servidor público técnico em enfermagem de acumular cargos, desde que respeitada a compatibilidade de horários de trabalho. A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região destacou que o servidor técnico em enfermagem pode ser contratado para emprego público na mesma função no Hospital da Universidade Federal do Pará, onde foi aprovado em concurso. E isso pode ser feito sem que ele peça a exoneração do cargo que ocupava e sem imposição do limite de jornada semanal de 60 horas. A única exigência é a compatibilidade de horários no exercício das funções. O servidor alegou no processo que apresentou toda a documentação necessária que comprova a compatibilidade de horários, já que ele trabalha no outro emprego das 7 da noite às 7 da manhã, em escala de revezamento com jornada semanal de 30 horas. O colegiado ressaltou que a acumulação legal de cargos não se limita a 60 horas semanais, visto que não há essa previsão na Constituição. E você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61992606116. E a seguir, vamos conhecer o projeto de uma professora de Roraima que ganhou o Prêmio Inovare. Voltamos em instantes. Justiça para mim é cumprir as leis. Uma professora da rede pública de Roraima ganhou o Prêmio Inovare na categoria Justiça e Cidadania por desenvolver um projeto de integração entre estudantes brasileiros e venezuelanos. Acompanhe. Essa professora de Roraima desenvolveu com os alunos um projeto de acolhimento para receber as crianças da Venezuela que iam frequentar a escola. A Escola Estadual Olavo Brasil Filho, em Boa Vista, onde foi desenvolvido o programa, tem 62 estudantes imigrantes. Com o projeto, as crianças brasileiras passaram a entender o que estava acontecendo e o porquê que os refugiados tinham deixado o país de origem. Por meio de atividades pedagógicas e de uma cartilha desenvolvida para o programa, foi possível proporcionar aos estudantes venezuelanos um lugar de paz e acolhimento. Por causa da grande relevância social, o programa Duas Culturas e uma Nação ganhou o Prêmio Inovare 2019 na categoria Justiça e Cidadania. A idealizadora do projeto recebeu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na solenidade realizada em Brasília. Acolher o refugiado, o aluno refugiado com amor, isso só nos mostra que é correto. Então, assim, participar do Prêmio Inovare, e ser ganhadora do Prêmio Inovare, faz com que a gente crie essa esperança para que se espalhe não só para o Roraima, mas para o Brasil.
mas para o mundo, porque o mundo está passando por isso. Então a gente precisa acolher, a gente precisa cuidar. O limite de compras feitas em lojas de free shop nos aeroportos aumentou de 500 para $1.000. A novidade agradou. Aumentando o limite fica melhor. Acho uma boa. A nova regra começa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Os brasileiros que voltavam de viagem do exterior podiam comprar até $500 em lojas de free shop. Agora, o limite sobe para $1.000. Os free shops ou duty free shops são lojas geralmente localizadas em sala de embarque e desembarque de aeroportos, onde os produtos são vendidos sem encargos e tributos. A vantagem de comprar no free shopping, porque você não paga a mesma carga tributária que você paga num produto adquirido aqui no mercado interno. Então, seja bem vantajoso em todos os sentidos. Você vai ter um produto de excelente qualidade com preço mais acessível. No outro giro, quando a gente comenta em relação à cota, a cota sendo aumentada, foi muito positivo. Por quê? Porque você tem como adquirir mais produtos, mas é importante que você fique dentro dessa cota. Caso contrário, você poderá pagar uma multa que vai até 100% do valor que você não declarar. Mas na hora de escolher os produtos, o consumidor deve ficar atento às regras de quantidade que continuam valendo. 24 garrafas de bebidas alcoólicas, sendo que somente 12 podem ser da mesma marca. 20 maços de cigarros, 25 unidades de charutos ou cigarrilhas, 250 gramas de fumo para cachimbo e eletrônicos, brinquedos, relógios e celulares, o limite é de 3 unidades por cada produto. Os limites quantitativos previstos na legislação continuam valendo, são limites para bebidas alcoólicas, artigos de tabaco, artigos de toucador e artigos eletroeletrônicos. O que alterou realmente foi o limite de isenção para compra no free shop. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Dessa vez foi para colher provas de envolvimento de empregados da Diretoria de Abastecimento da Petrobras com atos de corrupção e lavagem de dinheiro e também de pessoas e empresas que aparecem como intermediárias em negócios com a estatal. Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói. Apenas um não foi cumprido porque o imóvel foi locado para outra pessoa. Os documentos serão levados para a Polícia Federal em Curitiba para análise e perícia. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar ao vivo com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foi divulgado agora há pouco no site do Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes determinou o arquivamento de 2 pedidos de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e do filho dele, Carlos Bolsonaro, no caso Marielle. Os pedidos de apuração de suposta obstrução de justiça foram ajuizados por parlamentares do PT e membros da Associação Brasileira de Imprensa, que alegam que Bolsonaro e o filho teriam acessado gravações da portaria do condomínio no Rio de Janeiro, onde ocorre a investigação sobre o assassinato. O ministro Alexandre de Moraes também determinou a cassação da decisão que suspendeu a venda de biografia não autorizada de Suzane von Richthofen. Para o ministro, a suspensão da obra configura censura prévia. A proibição da venda do livro, escrita pelo jornalista Ulisses Campbell, foi determinada pela Justiça em primeiro grau, atendendo o pedido feito pela Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin julgou inviável a ação que questiona a legalidade de transporte coletivo por aplicativo. A ação ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros questionava 11 decisões favoráveis ao tema, alegando que viola as regras da concorrência justa. Sem julgar o mérito da questão, o ministro Edson Fachin analisou que a ação não reúne os requisitos para tramitar no Supremo.
O Giro fica por aqui. Eu desejo uma ótima noite para você que está em casa e relembro, se você quiser rever alguma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente reforça o convite para você. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 619-9260-6116. Uma ótima noite. Até amanhã.